Meus irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Deus nos abençoe. E o tempo que vamos começar nesta semana estudando sobre uma vida com propósito, seja um tempo maravilhoso, precioso para cada um de nós. Você já teve uma prévia de tudo que nós vamos fazer nos próximos 40 dias. Nesta semana nós vamos começar pensando nesse tema. Nós não somos fruto do acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Cada vida, a vida de cada um de nós tem um propósito, tem uma direção. E depois nós vamos pensar que se o propósito da igreja é adorar ao Senhor, é crescermos, levar os seus membros a crescerem em Cristo, é manter comunhão uns com os outros, é servir no sentido mesmo de serviço comunitário, de ajudar pessoas, de exercer os nossos dons, exercer as nossas habilidades e fazer missões e pregar este evangelho. Se este é o objetivo da igreja, se a igreja foi criada por Jesus com estes 5 propósitos, adivinha, as nossas vidas também devem focar nesses 5 propósitos. Nós somos criados para adorá-lo, nós somos criados para a comunhão, nós somos, como diz na sociologia, seres sociais. Nós gostamos de gente. Nós somos criados para ser iguais a Jesus, semelhantes a Jesus. Nós somos criados, sim, cada um com dom, com habilidades, cada um com experiências, cada um foi abençoado ao longo de sua vida com recursos, seja tempo, seja as habilidades, seja influência, seja outros recursos materiais. Nós somos criados com tudo isso para servi-lo. E o maior serviço, o que faz cada um de nós ser um cristão de primeira classe, um cristão pro-max, é a obra missionária, é falar de Jesus, é tornar Jesus mais e mais conhecido. Então, fechando essas reflexões que nós já tivemos hoje e abrindo a nossa série Uma Vida com Propósitos, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios capítulo 15. Lembrando que nós seguiremos nessa série de estudos o mesmo padrão da última. Nós estudaremos todos os domingos aqui. Teremos, inclusive, alguns diferenciais, porque no dia 23, nós teremos uma grande feira missionária. Quando formos falar de missões, nós teremos uma grande feira missionária. Depois, em dezembro, nós teremos uma grande feira de comunhão. E encerrando esta série, nós teremos uma grande feira de ministérios. Então, nós estaremos, sim, trabalhando todos os domingos, inclusive com esses diferenciais. Mas esses temas todos, você pode acompanhá-los muito melhor se você fizer parte de um pequeno grupo. Nós começamos na primeira série com de cada 3 pessoas da igreja, uma fazendo parte de um pequeno grupo. Nós terminamos a série com de cada 5 pessoas, 2 fazendo parte de um pequeno grupo. Quem sabe a gente não termine a nossa série com de cada 4 pessoas, e cada 2 pessoas, para reduzir a conta, uma fazendo parte de um pequeno grupo. Boa parte dos que vão se batizar hoje foram alcançados em pequenos grupos. É uma grande bênção, é um local onde você não se sente só, é um local onde você tem comunhão, onde você pode crescer, é um local onde você pode ser visto, não no sentido de intimidade, não, nada disso. Mas no sentido de alguém saber quando é seu aniversário, saber se você está doente, saber o que você está precisando, ser seu companheiro de oração. Por isso, não deixe de participar da nossa série, não apenas nos domingos à noite, mas também nos nossos pequenos grupos. E o texto que vamos ler é o texto que chama a atenção para a discussão da vida toda, propósito. Versículo 20. E esse texto até nos ajuda a responder talvez uma duvidazinha que ficou aí, porque bem no começo do culto, Levi nos convidou a ler uma frase que diz: você não está aqui por acaso, seu pai foi escolhido por acaso, não foi escolhido por acaso, o seu corpo não é o que é por acaso, aquele trauma, aquela tragédia não aconteceu por acaso. E eu sei que é fácil a gente pensar nisso
como disse uma pessoa que eu conversei essa semana, em perspectiva, de trás, de frente para trás. Vendo hoje o que aconteceu ontem, a gente encontrar um propósito, encontrar um sentido. Eu sei que isso é mais fácil, mas eu sei que é difícil na hora da dor, na hora do luto, na hora do casamento acabando, na hora que você perdeu aquilo que você mais queria, aquilo que você mais sonhou. Eu sei que é difícil vir com esse discurso de que tudo tem um propósito. Eu sei que às vezes é muito difícil pensar nisso. Por isso eu escolhi pensar, para a nossa reflexão introdutiva desse tema, em 1 Coríntios capítulo 15, porque ele fala que é um propósito que vai além disso, que é um problema que vai além disso, que se chama pecado, que se chama rebelião contra Deus, que se chama desobediência ao Senhor, que se chama pecado geral, pecado da humanidade, que torna essa humanidade o que é, uma humanidade com câncer. Deus não criou o câncer no sentido de que não era o plano dele, isso é consequência do pecado, é maldição do pecado. Aquela pessoa que tanto traz problemas para você, aquela pessoa que tanto faz adoecer o seu coração, sim, ela pode te ajudar a crescer, mas são escolhas dela. Entende? Não é apenas, a gente não pode pensar, isso vai ficar muito claro em 1 Coríntios 15, que é muito mais do que coisas na nossa vida dar certo. É muito mais do que esse jogo, que hoje a gente olha para trás e diz, poxa, como deu certo. Eu olho para a minha vida em 1992. Eu queria ser engenheiro civil. Meu ensino médio foi edificações. E do nada, meu pai morreu. Morreu num acidente de carro, e aquilo trouxe grandes dificuldades para a gente. Eu comecei a pensar na vida que não faz tanto sentido, comecei a pensar que se o acidente de carro envolvesse o mundo todo mundo fosse de uma vez só, seria tão bom. E aí naquele momento, estudando muito missões, estudando o plano de Deus, eu desisti de encerrar a carreira de engenharia, o vestibular, e fui ser pastor. Teve gente que disse até assim, você é muito inteligente para ser pastor. Você devia tentar outra coisa, melhor. Quando eu olho de hoje para trás, eu agradeço por tudo que aconteceu na minha vida. Casamento, a mudança, tudo. Mas eu perdi meu pai. Na verdade, eu não tive um pai presente. O cidadão almoçou perto de Tuntum, no Maranhão, e depois do almoço pegou o carro, meio sonolento, invade a contramão, bate no carro e leva 2 pessoas, meu pai e um sobrinho dele. Qual o propósito? A gente precisa colocar nessa discussão, isso é fundamental para entender 1 Coríntios 15, que entrou aí pecado, irresponsabilidade daquele homem. Sim, Deus é soberano para usar tudo, mas nós esquecemos que a soberania de Deus não retira o pecado, a responsabilidade daquele homem em dirigir da forma que dirigiu. Isso é o assunto de 1 Coríntios 15, colocado inclusive numa outra perspectiva. Porque imagina, meu pai não morreu, nós não passamos por tantas dificuldades financeiras, fomos criados com tudo do bom e do melhor, fomos criados com todas as oportunidades, fomos criados capazes de escolher qualquer coisa e aquilo que escolhêssemos se realizar. E morrer.
Mas poderíamos já ter criado, como tem vários milionários que já congelaram seus corpos em criogenia, esperando que nas próximas décadas se descubra uma forma de regenerar células e trazer de volta as pessoas. Não sei se você lembra, uns 4, 5 meses atrás, líderes de duas grandes potências armamentistas mundiais, Rússia e Coreia do Norte, conversavam. E mesmo sem gravação, alguém fez a leitura labial, e sobre o que eles conversavam? Vida eterna, no sentido de não morrer. Mas isso seria bom? De verdade, você gostaria de ter a mesma vida que tem hoje, por 500 anos? Gostaria? Eu não conheço ninguém que, quando eu faço essa pergunta, diz, eu queria. Quase todas as pessoas que eu conheço dizem, não. 80, 90 já está bom. E mesmo depois da vida, depois da morte, nós cremos em vida eterna. Se não incluímos a questão pecado, com a nossa própria mentalidade de hoje, não faz sentido nem mesmo a vida eterna. É uma grande série, ela tem sim suas cenas que não são aconselháveis, mas é uma excelente discussão, chama-se Bom Lugar. Acho que são 4 ou 5 temporadas, Lucas? 5 temporadas. É bem divertida e baseada em pura filosofia, apesar de ter cenas não adequadas. E aquelas pessoas, elas vão aprendendo, vão vivendo eternamente. E chegam no que eles chamariam para nós de céu, o bom lugar. E tem todo o tempo, e podem fazer qualquer coisa. Então, aquele que gostava de filosofia, de repente, vai até onde está Platão e conversa o que quiser com Platão. Aquele que gostava de ciência, vai e conversa com Einstein, passa o tempo que quiser com Einstein. Mas ainda assim, na perspectiva humana, que é isso que aquela série coloca, sem Deus, porque embora exista morrer, exista condenação, exista um certo inferno, o bom lugar não é chamado de céu, nem chamado de Deus. É uma série sem Deus. Eles terminam entendendo que a melhor coisa seria deixar de existir. Você está entendendo? A discussão de propósito, ela é muito profunda. Ela envolve os nossos traumas, ela envolve as nossas dificuldades em compreender coisas difíceis da vida. E ela envolve até mesmo a nossa noção de eternidade. Porque com a nossa mente, como nós temos hoje, viver eternamente não parece também ser muito divertido, ser muito vantajoso. Vai ser louvar ao Senhor. O que é isso? Se for igual à terra, você quer viver eternamente assim? Entende? Nessa discussão, os gregos e Paulo, um dos homens mais inteligentes de todos os tempos, vendo todas as discussões, ele diz, tem uma solução. Versículo 20. A solução é que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. É o que nós vamos celebrar no batismo. Ao mergulhar, morrer. Morrer para o mundo, morrer para a natureza pecaminosa. E ao levantar das águas, renascer, ressuscitar para uma nova vida como Cristo ressuscitou. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Mas antes de pensar no fim, olha a convicção de Paulo. Por causa de Adão, a morte entrou.
Por causa de Adão entrou o pecado. Por causa de Adão, do pecado original, um homem, em 8 de maio de 1992, almoça em Tuntu, no Maranhão, pega a sua Kombi e dorme no volante e mata 2 pessoas. A sua irresponsabilidade tirou a vida de 2 pessoas. Por causa de Adão, todos estão sujeitos a essa morte, a morte do pecado. Por causa de Adão, todos estão sujeitos ao câncer, todos estão sujeitos ao vício, todos estão sujeitos à ira, todos estão sujeitos à morte. Essa separação de Deus. Mas assim, nós estamos entendendo que como houve a queda, houve a restauração. Essa restauração está em Jesus. Assim como em Adão todos morrem, versículo 22, também todos serão vivificados em Cristo. Então a vida é muito mais do que pagar boleto, é muito mais do que vencer obstáculos, é muito mais fazer limonada de limão, pegar o limão e fazer uma limonada, é muito mais até do que a vida eterna. Como a gente pode pensar que é só a vida sem morrer, só a vida com Jesus. Mas é muito mais, e esse muito mais, Paulo fala do propósito, dizendo, depois, versículo 24, virá o fim, quando Jesus entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele, Jesus, reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para que Ele seja tudo em todos. Pensar em propósito é pensar que tudo começa com Ele. Não se iluda pensando que nessa série nós vamos pensar no seu propósito, que profissão você vai escolher, com quem vai casar, quantos filhos vai ter. Quando nós estamos pensando em propósito, nós estamos pensando nessa última frase, o propósito que há em Deus. Tudo começa nele. O foco não somos nós. Por mais que em alguns momentos o foco possa ser nós, possa ser cada um de nós, por mais que em algum momento a gente vá pensar sim no seu chamado, a gente vai pensar nas suas habilidades, vai pensar no seu ministério, vai pensar por que o Lucas escolheu engenharia e não pastor como eu. Por mais que em algum momento a gente vá pensar isso, a pergunta que vai ser respondida por todos nós é: tudo começa nele. E estar nele, ser tudo, ele sendo tudo em todos, nos livrará de todas essas pressões da sociedade, nos livrará de todas as angústias, incluindo o luto, incluindo a perda. Nós focaremos em quem ele é. É um conceito de eternidade bem diferente. Vamos pensar em física um pouquinho? Os físicos dizem que o nosso universo tem cerca de 13,8 bilhões de idades. E os físicos não respondem uma pergunta: e antes desse universo? A sonda Voyager, que os humanos colocaram em órbita na década de 70, ela viaja a 50 mil quilômetros por hora aproximadamente. Ela viajou um dia-luz até agora.
A nossa estrela mais próxima está a 4,3 ano-luz. Você pode imaginar Deus eterno? Se fosse eu já tinha abusado, talvez você também. Eu estou fazendo uma discussão muito bobinha para lembrar que o propósito vai muito além de tudo isso, compreende? Vai muito além de tudo isso. E nós só encontraremos verdadeiro propósito nele. Por isso, 1 Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: nele todas as coisas subsistem, todas as coisas encontram nele um propósito. Vai além da minha profissão, vai além do meu casamento, vai além das minhas experiências de vida. Eu queria que você ficasse com essa frase na cabeça. Volta lá para 1 Coríntios 15, por favor. Versículo 28 que terminamos de ler. Eu queria que você ficasse com essa frase. 1 Coríntios 15, 28. Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o nosso propósito. Só encontramos razão, só encontramos sentido nele. É nele que todas as coisas subsistem. É a ideia até que a gente utilizaria hoje uma UTI. A pessoa está viva, se desligar, em Deus nós subsistimos. Em Deus está o nosso propósito. Em Deus está a nossa vida. Assim que o Senhor te abençoe. Nós vamos continuar no nosso culto. Isso tudo, talvez você tenha sido instigado a pensar mais. É o que vamos discutir por 6 semanas. 6 semanas. Essa semana, muito mais profundo sobre esse aspecto, mas durante 6 semanas. Mas não esqueça, e o batismo vai continuar falando aos nossos corações, porque o batismo é exatamente a celebração dessa ressurreição, dessa nova vida e dessa esperança, do dia que seremos um com Ele. Não esqueça, nosso propósito vai além da família, vai além da profissão, vai além do que ganhamos, vai além do que vivemos. O nosso propósito está nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele, pois, eternamente. Amém. Deus nos abençoe, nós vamos continuar celebrando e o nosso culto vai continuar com os batismos.